Primeiro de tudo, esquece a imagem que você tem de Dante. Ele não é um poeta ou um cara muito culto. Aqui, ele literalmente, na primeira cena do jogo, mata a própria morte e pega a arma dela. E detalhe muito importante, a própria morte pede piedade pro cara, só pra você ter uma noção de como é esse jogo. Nessa história, a gente acompanha Dante, como eu falei, voltando das cruzadas. As cruzadas, pra quem não sabe, foram uma série de guerras religiosas iniciadas e apoiadas muitas vezes pela própria igreja cristã. Naquela época era muito comum ouvir que se você fosse pra guerra e lutasse pelo seu povo, todos os seus pecados seriam esquecidos e você teria um lugar garantido lá no céu. Então após a guerra, a gente vê que Dante foi apunhalado pelas costas, fazendo assim surgir a morte em pessoa. Mas como você já sabe, como eu já te disse, o Dante humilha a morte e pega a arma dela. Depois de um tempo, ele volta pra sua casa. O problema é que quando ele volta pra casa dele, ele vê o próprio pai com uma cruz fincada no olho, e quando ele vai procurar a esposa, a mulher dele, ele vê que também já tá sem vida. Seu nome era Beatrice. Ele não acredita no que tá vendo, chega perto dela, tenta tocar no corpo dela, e assim aparece a alma dela se materializando. Em seguida, diante do corpo da sua amada, surge uma sombra escura. Não é um sentido figurado, é o literal Lúcifer, o demônio. E esse que é o problema. Beatrice, em troca da segurança do Dante enquanto ele estava nas cruzadas batalhando, teria selado um acordo das trevas com o próprio demônio. E agora Lúcifer estava aparecendo ali para cobrar a dívida. E é desse jeito que começa a história de Dante's Inferno. A partir daqui, começa a descida. Não é um passeio, é uma marcha sangrenta pelos 9 círculos do inferno. Se prepara para uma história bem densa, e vale de aviso, se você for uma pessoa muito religiosa e se sente muito ofendido com coisas do tipo, é melhor você não ver esse vídeo porque tem muita coisa problemática aqui. A gente vai acompanhar a história de um cara que tá determinado e não importa onde ele tenha que ir pra salvar a mulher que ele ama. Dito isso, eu queria pedir pra você se ajeitar, pegar uma pipoquinha, um suquinho e por fim, sejam muito bem-vindos. Mas antes, meu querido, claro, eu não poderia deixar de falar, a gente tem agora um canal somente para os mangás de terror. Caso você não saiba, caso você tenha dormido, mano, ali eu tô trazendo vídeo toda quinta-feira às 6 horas, inclusive no momento já tem vídeo novo, já temos 3 vídeos postados lá, e com toda a humildade do mundo, um melhor que o outro. Porém, temos uma notícia melhor ainda. Assim que aquele canal pegar 10 mil inscritos, o quadro Radioativo, que antes era só pro Seja Membro, agora vai estar livre pra todo mundo ver lá no canal de mangá. Então, mano, não perde tempo, se inscreve lá, vai ver os vídeos, faz a maratona do deixa seu like, comentário e tudo mais pra engajar, beleza? Tamo junto e aproveita o vídeo. No limiar, o inferno não se apresenta como caos, apresenta juízes. Minos, que é essa criatura gigante que reconhece o pecado de cada um somente pelo cheiro, decide a sentença da alma das pessoas. A primeira lição para Dante é que as regras que ele ignorou em vida aqui se convertem em lei absoluta. Se você traiu, a própria carne dará testemunho contra você. Se você comeu demais, o seu corpo vai pagar com fome eterna. Se você deixou-se dominar pela ira, vai queimar até esquecer do porquê começou a briga. Com as imagens que estão rolando aqui do jogo, caso não tenha ficado muito claro, esse jogo surgiu bem na época de God of War e era para ser um concorrente direto. É um jogo muito maravilhoso, de verdade. As mecânicas são muito boas, os vilões que a gente enfrenta, né, os bosses são muito fodas, porém muito provavelmente nunca teremos alguma continuação. Esse jogo gerou muito problema, muita polêmica também pelo assunto que ele tratava e também não rendeu o dinheiro que esperavam. Ele é um hack and slash bem gostosinho também, por mais que eu sinta que o sistema de combate não é tão limpo assim, ainda é bem divertido de se jogar. Mas voltando pra história, no segundo círculo, a luxúria não é romance, ela é tormento. Os amantes que ela jogou em vida agora estão transformados em ventos incessantes, chicoteando uns aos outros numa dança de desejo que não apaga mais nada. No início do jogo, a gente também viu Dante costurando uma cruz no seu peito. Aquilo simboliza todos os pecados que ele já cometeu em vida. E aqui no inferno, o Dante corta, arranca feridas, mas com cada golpe, a memória lhe devolve não só imagens da guerra, devolve traições, momentos em que escolheu impulso sobre a lealdade.
A cada alma que ele derrota, um espelho cai, revelando uma parcela do homem que ele tentou negar. Queria dar um destaque também muito importante aqui pra ambientação desse jogo. Irmão, é literalmente infernal. Eu sei que é um pouco idiota falar isso, mas você se sente pagando por todos os pecados, até pecados que você nunca cometeu. A gente vê que Beatrice foi transformada por Lúcifer, mas o Dante ele não recua em nenhum momento. E avançando mais, a gente chega até a Gula. A Gula se mostra como um abismo da velocidade. Figuras grotescas devoram e são devoradas, presas de um apetite que nem a morte extingue. Dante lembra dos banquetes, de soldados embriagados, de uniformes manchados. Tudo vira prova. O campo de batalha transforma-se no juízo que sua consciência negou. E como cada parte do inferno aborda os pecados capitais, você deve estar pensando, e a ira? Bom, a ira, o que na guerra parecia coragem, agora se mostra estupidez bruta. Almas marcadas gritam, batem cabeças, transformam-se em bestas que não entendem mais discursos. E quando Dante cruza esses lugares, não é só pra lutar com monstros, é pra enfrentar a ideia de que ele próprio foi, e ainda é, capaz da mesma barbaridade. Pelo caminho, ele encontra pedaços do próprio passado, lembranças de infância, a figura de seu pai, as decisões que o moldaram. Vemos que nada nasceu de repente, a violência tinha raízes, e cada encontro com um condenado traz uma reprovação silenciosa. E em muitos momentos, como eu já falei, a Beatrice surge pro Dante como miragem, não mais como aquela figura pura que ele se lembrava, mas uma imagem corroída pela barganha com um demônio. Ela aparece para reprovar, para provocar, para lembrar que o sacrifício que ela fez foi por uma confiança que Dante quebrou. Ele traiu Beatrice. Eu particularmente acho isso um golpe narrativo certeiro. É sobre aquele herói que pretende resgatar a amada, fazer tudo o que precisa, só que enquanto ela estava em segurança, quem abandonou Beatrice foi o próprio Dante. No meio do caminho, aparecem as cenas mais brutais. Os falsificadores imersos em líquidos corrosivos, os traidores presos em gelo, as punições que se encadeiam como castigos mecânicos. O Dante trilha uma linha onde cada batalha é meio verbo penitencial, meio confessionário ensanguentado. Ele submete almas, as castiga e delas extrai a verdade. Nem sempre o objetivo é libertar, às vezes é expor. A gente vai vendo pouco a pouco o protagonista que desde o início do jogo parecia um cara tão confiante, percebendo que talvez ele seja mais culpado do que achava. Com o tempo, tanto Dante quanto o próprio jogador percebe que o problema em si, o problema que tá rolando no jogo inteiro, não é simplesmente Lúcifer, ele só tá ali pra fazer os pecadores pagarem. Mas o verdadeiro culpado por isso tudo é o Dante. Somos nós, os pecadores. E chegando ao 8º e 9º círculo, a malícia humana muda de roupa, deixa de ser vício para virar traição planejada. Os que enganam por lucro, que juram e quebram juramentos por ganho pessoal, ardem em formas que lembram armadilhas de mercado, ou seja, punições poéticas para crimes sociais. E no último círculo, a traição se congela. Os traidores estão forjados no gelo, imóveis, presos em seus próprios enganos, e Lúcifer reina ali, gigantesco e desfeito, mastigando os piores de todos, os que traíram a confiança mais básica, família, contrato, verdade. E quando Dante finalmente alcança aquele núcleo, a verdade que o jogo vinha aguardando explode. Tudo aquilo que ele escondeu em vida volta para assentar o veredito. Beatrice, que antes era nascida do amor e do juramento, perdeu-se entre o pacto e a promessa. O Lúcifer ali no centro não é só um adversário para aniquilar, é o reflexo grotesco de um homem que se achou acima da lei. A luta final não é só técnica, é uma exposição. Dante parte a carne de demônios, aperta o coração das sombras. Cada golpe é uma tentativa de recompor aquilo que o orgulho dele fez virar ruína. No confronto derradeiro, o jogador e o personagem encaixam tudo que conseguem, golpes, combos, quick time events, mas por trás de toda uma luta que, humildemente falando, é bem legal, a gente tem um enorme propósito narrativo. O jogo prova que o nosso personagem, que era para ser o herói, o grande salvador, não tá limpo e muito menos livre de pecados como muitos imaginavam. Quando a batalha termina, algo se abre e fecha ao mesmo tempo. Beatrice é encontrada, mas não intacta. A um preço. Algumas versões do jogo mostram redenção, outras deixam pistas sangrentas. O que fica claro é que a jornada arrancou as máscaras, e quanto mais alto Dante sobe de volta para o mundo dos vivos, menos certeza ele tem. Não sabe se foi um vingador ou um condenado. No apagar da tela, o jogo planta uma dúvida pra gente. A sensação de que a história não é sobre monstros cabeludos e guilhotinas infernais. Na verdade, é sobre o que um homem pensa ter direito a tirar em nome da fé. Dante achava que suas ordens vinham do céu, mas o que o inferno prova, com cada nível, é que sua santidade só existe quando a ação é humilde e verdadeira, e que a hipocrisia da fé cega é muitas vezes o
combustível do pior crime possível. E antes desse vídeo acabar e você voltar pro seu dia, eu só queria pedir pra você pensar no seguinte: quantas vezes você já justificou um ato seu que você não sentia que era bem certo porque alguém falou que era o correto a se fazer? Quantas vezes a religião ou a necessidade de ter razão cobriram um gesto que depois você viu que seria somente violência? No jogo, o preço que Dante teve que pagar foi a vida, só que na vida real, o preço pode ser outro, mas existe também. Ali Dante atravessou o inferno para salvar uma mulher que talvez tivesse sido salva por sua própria lealdade. Ele desceu porque se recusou a aceitar a justiça. E quando você termina o jogo, a pergunta que fica não é se o Dante foi punido pelo que ele fez. A pergunta é: e você? Quantas decisões suas hoje se sustentariam no inferno? Quantas vezes você só fechou os olhos para não ter que se preocupar com uma coisa ruim do seu lado? Aqui no jogo, de forma simbólica, o Dante foi julgado por aquilo que ele fez quando ninguém olhava. Mas e você? Vai esperar para descobrir o seu veredito ou vai começar a mudar algumas coisinhas? Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui, se inscreve no canal, por favor, que me ajuda muito. Deixa no comentário algum outro jogo que você queira que eu traga. Não esquece também de ir lá no canal de mangá, pelo amor de Cristo. Mano, tem um canal de filmes também que eu ainda vou ressuscitar ele em breve. Não se esquece disso, por favor. Me segue no Instagram, segue o Instagram do editor também, que ele é muito bom. Me segue naquela outra rede lá dos vídeos rápidos, você já tá ligado qual que é. Amo muito vocês. Um beijo e lembrem-se, rapaziada, sejam gentis. E o resto, mano? Ah, mano, o resto aqui se foda.